O vídeo de hoje é uma conversa com a minha tia Carla, mais conhecida pelos amantes de rádio e futebol como Carla Matera. Já vamos ao vídeo, enquanto isso já vai clicando no like. Susto. No dicionário, a gente pode descrever como um medo causado por um fato ameaçador, súbito, inesperado. Um choque, um abalo causado por uma notícia alarmante e repentina. Já a torcida do Fluminense pode definir susto como o que aconteceu ontem, diante do Motoclube jogando em São Luís do Maranhão pela Copa do Brasil. Meu nome é Carla, me apresentando. Eu sou jornalista esportiva, sou jornalista, né? Mas trabalho com esporte há 21 anos. Seja bem-vindo à vida real, porque quando eu fui convidada para falar sobre o meu trabalho e tal, a gente não tinha ainda combinado com a Dodô, essa daqui é a Dodô, que me cuida muito. E a gente ainda não tinha combinado. E aí a gente chegou à conclusão que ia ser bem legal, né, nós duas falarmos enquanto a realidade vai correndo. Bom, o que eu faço, né? Hoje em dia eu trabalho na Band News, na rádio, no Rio, fazendo transmissão dos jogos só. E não cubro o clube. E faço também, participo do programa Os Donos da Bola, na TV Bandeirantes, aí sim, cobrindo o Fluminense. Mas você faz o que, tipo, quando você tá lá fazendo? Ó. Pera que eu... O que eu fiz? Nada, só deixa Eu fico fazendo, a gente chama de ponta. O narrador tá lá na cabine, aí falando lá, narrando o jogo. E aí, quando a bola vem pro meu lado, ele me chama e aí me pergunta o que foi, se foi escanteio, se foi tiro de meta, o que aconteceu, sobre faltas. E aí eu respondo pra ele. Você, tipo, que comenta o jogo, então? Não é bem comentarista, eu não comento como está o jogo, eu não julgo, tá? Eu só reporto, eu só passo a informação. Eu passo a informação do clube também, que eu tô cobrindo, por exemplo, se eu tô fazendo um jogo do Fluminense, aí eu digo que no jogo de hoje, o técnico Odair Hellmann fez modificações no time, e aí explico isso tudo, dou a escalação, que é a coisa mais deliciosa de dar a escalação do time. Por quê? Ai, gostoso, eu me arrepio, não tem Eu não jeito. entendo nada de futebol. Da escalação, por exemplo, Fluminense escalado pelo técnico Odair Hellmann com Muriel para o gol, número tal, na lateral direita, fulano, sabe? Quando sim. você diz quem é que tá no... É a ficha do jogo, vai. Mas você faz aquela coisa de, tipo, do rádio que eles estão falando, passa a bola pra sei lá quem. Isso é a narração. Tá. O narrador é aquele que fala bem ligeirinho e que grita gol. Não é isso, Aí, então. não, eu não Você sou faz narradora. o quê? Eu, por exemplo, ele fala gol do... Sei lá, ontem teve gol do Vasco. Gol do Vasco. E aí, o que eu vou fazer? Eu que tô atrás do gol, eu vou descrever a jogada, como é que aconteceu. Eu vou dar os detalhes que o narrador não deu. Tá. Entendeu? Entendi. Mas pra fazer isso tem que entender muito, né? O que aconteceu. Eu Ou estudei... alguém fala assim. Não, porque é ao vivo, não tem jeito. Por isso também que tem muita gafe, né, no jornalismo esportivo. É maneiro por isso também, né? Mas você tem que prestar muita atenção, não pode ficar... Não pode voar, não Mas dá pra você voar. nunca se distrai de algum momento, sei lá? Já aconteceu de me distrair, já aconteceu de eu cair atrás do gol. E o cara me chamar e eu ficar assim, tipo, o que eu faço? E aí eu falei a verdade. Falei, cara, a repórter não viu porque capotou, caiu no chão. Mas você caiu porque tava correndo? Não, porque era um dia de chuva, tava chovendo demais, eu tava fazendo um clássico quando eu trabalhava em São Paulo. Acho que era São Paulo e Palmeiras, uma outra cidade, tava chovendo demais. E aí, os operadores, né, os técnicos, tanto de TV quanto de rádio, eles costumam levar umas malas grandes.
E antes a gente ficava assim, ficava todo mundo, pessoal de TV, de rádio, de jornal, todo mundo ficava meio que misturado ali atrás do gol. E os operadores deixavam a tal da maleta. Quando a bola veio e ia para escanteio, porque o goleiro espalmou, mas a bola saiu, a bola ia bater em mim. E aí eu andei pra trás. Quando eu andei pra trás, eu não vi que tinha mala. E aí eu caí com as perninhas pra cima. Tipo, foi ridículo. Foi um tombo muito ridículo. Eu não conseguia me levantar. Será que tem gravado? Não tem. Infelizmente não tem. E como era escanteio do meu lado, o narrador me chamou. E eu entrei rindo pra caramba, né? Ele, foi escanteio, cara. Olha, a repórter caiu até onde eu consegui ver a jogada, foi escanteio. E aí, essa parada de que saiu assim sem querer, acabou tornando assim simpática a minha presença, sabe? A gente começou a descobrir que ser mais humano, né, nesse tipo de coisa, de transmissão, no jornalismo até, é muito mais legal, porque as pessoas se identificam contigo. Quem nunca? Tipo, você não... Por exemplo, se você caísse, ficasse nervosa e, sei lá, não inventasse alguma coisa, talvez não funcionasse, né? Porque você riu de você mesma, não ficou com vergonha, Exatamente, né? Exatamente. Isso daí foi muito legal, foi muito bom. Porque... E aí, todo mundo comprou a minha briga, sabe? Se tivesse briga, todo mundo veio e tal. Cara, eu não conseguia me levantar, simplesmente isso. E o narrador se amarrou. Ele adorou a história. Aí ele perguntou como é que tinha acontecido. Eu contei, sabe? Aí já se tornou um entretenimento de humor também, além do esporte, Isso, descontrai. Porque olha só, a gente anda num estresse tão grande que eu acho que tem que ter a diferença, né? Do humor pro jornalismo factual, né? Mais sério. Mas uma situação para descontrair, uma brincadeirinha de vez em quando, eu acho legal, porque todo mundo tá estressado. Vai ouvir futebol para se estressar mais? Fazer aquela coisinha quadradinha? Eu acho legal que tenha mais esse molho. E até porque mostra que são pessoas, né? Que elas podem cair e fazer coisas assim. Pessoas caem, falam besteira. Uma vez eu falei, porque assim, tem a trave, né? Do gol. E aí, quando vem a bola, aí usa muito nos termos do futebol, primeiro pau e segundo pau no gol. E eu queria dizer que a bola tinha batido no primeiro pau e saído. E aí eu falei que tinha batido primeiro no pau do goleiro. Eu fiz o samba, assim. E aí o colega que tava na outra ponta falou assim, nossa, deve ter doído. E aí eu respondi, eu falei, isso, felizmente eu não posso avaliar. É a única coisa, a única dor que eu não posso avaliar. E aí, quer dizer, foi mais uma situação que... eu acho que quando você consegue pegar um ritmo e ficar à vontade de ser você mesma, sabe? Eu acho que torna as coisas muito mais agradáveis. Autêntica, né? Isso, autêntica, exatamente. É mais fácil trabalhar na TV ou em rádio? Eu tô tendo experiência na TV mesmo, com reportagem agora. De menos de 2 meses pra cá. Porque a experiência que eu tinha em TV era de estúdio. Eu já fui comentarista de futebol feminino, eu comentei numa equipe de esporte da Fox na Copa do Mundo, mas assim, reportagem para TV, eu tô conhecendo agora, tô engatinhando agora. Como a minha experiência toda é de rádio, então eu acho fazer rádio mais fácil. Mas ao mesmo tempo, ter feito tanto tempo rádio tá me ajudando muito na TV. Que nada mais é que o rádio com imagem. E como no rádio a gente passa mais perrengue, porque a gente tem que improvisar mais, a gente tem que falar mais, a gente tem que se virar mais. Na TV, na hora que tu tem que improvisar, tu improvisa. Tu não fica travada assim, presa a um texto, sabe? Sim. Agora essa coisa de make, eu sou vaidosa e tudo, mas assim, às vezes não, todo dia, né?
Eu ainda tô meio insegura, né, com a parada. Aí todo dia eu pergunto pro Cinegra. Tem uns Cinegras muito gente boa que estão me ensinando pra caramba, sabe? É uma troca muito gostosa. E aí eu pergunto, e aí, como é que eu tô? Patati patatá? Porque eu fico com medo de ficar over, né? E outro dia eu fiquei parecendo um fantasma, sabe? Com medo de ficar over. Às vezes você também se maquia e na luz fica diferente, né? Pois Porque tá com pouca luz, sei E lá. às vezes você grava dentro de um ambiente, às vezes você grava fora, Tem uma com maquiagem sol, sem que eu sol. não sei se você já viu, mas é uma coisa que qualquer pele dá, sei lá, falam isso. Falam que você bota e qualquer pele dá. Só que daí ela fica, quando é flash, fica muito branca, parece um fantasma. Ah, não, então não quero sabe? mais. Na foto não fica bonito. Eu vi uma pessoa que Sério? falou isso, a minha mãe, eu acho. Que uma mulher comprou essa maquiagem, aí quando vai tirar foto, fica muito, muito branca. Que Alguma isso? coisa com Não flash, posso. sabe, que acontece? Que estranho, Então né? talvez você até use maquiagem, imagina se você usasse essa, sei lá, aí no estúdio. Nossa, ia ser o Gasparzinho, né? É. Não, mas essas coisas eu ainda me atrapalho, sabe? Já teve algum jogador que deu em cima de você? Ah, já teve caso, né, assim, eu nunca tive nada com nenhum jogador, falando sério mesmo, já tive namorados, assim, do meio, mas não jogadores, dirigentes, eram coleguinhas, assim, né, mas o jogador mesmo não, mas cantada tem, né, mas tem em tudo que é lugar, algumas bonitinhas até, outras meio bizarras, sabe? Tipo o que de bizarro? Tipo, teve um jogador que eu fui fazer uma partida lá em Porto Alegre e esse jogador não me conhecia porque eu não estava acostumada a cobrir aquele time. E aí ele, na hora, antes de começar o jogo, a gente podia entrevistar os jogadores, o treinador, enfim. E eu tava ali na beira do campo com o microfone, eu trabalhava na Tupi na época, e eu chamei o narrador, que era o Penido também naquela época. Eu, Penido, e aí ele falou, só um instantinho. E aí eu pedi pro jogador esperar. Falei, pô, você espera só um minutinho pra gente falar? Aí ele disse assim, se depois tu sair comigo, eu até atraso o jogo. Se depois tu sair comigo, se deixar te pegar. Uma coisa assim bizarra dessa. Aí eu falei, amiguinho, obrigada. Obrigada pela entrevista não concedida, mas você volta pro teu aquecimento que você tá precisando gastar energia. Sabe? Foi bizarro, né? Foi Pelo feio. menos você falou, né? É. Você podia ter ficado quieta, sei lá. Não, mas eu não consigo. Eu tenho incontinência verbal. Eu não, eu sou o contrário, eu não consigo falar. Não, eu às vezes falo até demais. Teve um que eu falei, vem cá, tu levou uma bolada no treino pra estar pensando alguma coisa over, assim, né? Tão nonsense, né? Mas já teve cantada bonitinha, que aí tipo, o cara fazia meio que uma declaração e aí eu dizer, pô, não é por aí, se é gente boa, você deve estar meio atraindo por mim, porque eu sou a única mulher que viaja sempre com um grupo e tal, tipo... Aí ele falou, não, eu admiro você e tal, não sei o quê, mas aí ficou tudo assim, na amizade, sabe? Já fui convidada para morar na Grécia. Não fui, porque eu não conheço a Grécia até hoje. Mas, assim, tem. Hoje, muito menos. Não sei se é porque eu já tô coroa ou porque... Você acha que há diferença entre o tratamento de homem e mulher nesse meio? Olha, é diferente, mas já foi muito mais, né? Se a gente for falar de 20 anos atrás, a mulher não tinha voz e não tinha opinião no esporte. A mulher aparecia em programas esportivos como um enfeite, né? E só na televisão. E hoje não, hoje a gente tem voz, a gente tem opinião, a gente comenta, as mulheres jogam também. Eu não jogo, eu sou uma perna de pau. Quando eu boto a bola no pé, eu jogo só o meu nome na lama, né? Porque é um desastre. Mas eu acho que hoje ainda é diferente, mas quem viveu 20 anos atrás a história, hoje acha tudo muito light. É. Tipo,
teve um treinador que ele discutiu comigo no ar. E ficou feio pra ele, porque ele interpretou mal a pergunta que eu fiz. E a gente estava ao vivo e ele começou a discutir comigo e tal. E, enfim, ficou feio. E discutiu de quê? Eu perguntei pra ele simplesmente se ele ia de novo com 3 atacantes, que não era a característica dele como treinador, colocar 3 atacantes. Então, em vez de ele entender a pergunta objetivamente como eu fiz, ele achou que eu estava chamando ele de retranqueiro, ou seja, aqueles caras que ficam só na defesa. E aí ele falou assim, tá me chamando de retranqueiro? Eu falei, não, eu tô perguntando só se você vai mudar de novo o time e colocar 3 atacantes, porque o time precisa ganhar por 2 gols de diferença, é tudo ou nada. Aí ele, não, mas você insinuou que eu sou retranqueiro e não sei o que, e começou uma discussão assim, e eu tentando explicar pra ele que eu não tava fazendo nada por maldade, sabe? Isso numa entrevista? Numa entrevista ao vivo. E aí, pro rádio, né? E aí, orientado por uma assessora de imprensa, ele ligou pro apresentador do programa e pediu para entrar no ar para me pedir desculpa. E aí foi pior a emenda que o soneto, né? Porque aí ele começou a falar que me conhecia, que eu estava todo dia no clube, que eu era muito trabalhadora. E aí ele fechou da seguinte forma: e apesar dela ser mulher, ela é uma ótima repórter. Então nem a desculpa não adiantou nada. Né? Foi pior, né? Ele quis consertar, era melhor ficar piorou. quieto. Mas aí eu acho, cara, que ou tu fica assim, sofrendo, é um preconceito, fato, né? Preconceito, ignorância, né? Mas ou eu vou sofrer por isso, e aí vou tomar pra mim, pro meu coração, sabe? Esse tipo de coisa, ou então eu vou em frente e achar que é ignorante, que é idiota isso. Né? Não tem diferença. Profissional é profissional. Homem, mulher, não interessa. Você foi uma das primeiras mulheres a fazer isso? Não. No ano que eu nasci, 1973, eu vou fazer 47 anos agora. E em 73, ou seja, quase 50 anos atrás, tinha a Rádio Mulher em São Paulo, que tinha uma equipe exclusivamente feminina. E tanto que foi para essa rádio que o Pelé deu em primeira mão a notícia que ele ia jogar nos Estados Unidos. Aí era narradora, era operadora, era repórter, eram só mulheres. De futebol também? Sim, sim. E aí acabou a equipe e depois, assim, apareceu uma aqui, outra ali e tal. Na época que eu comecei, que foi em 99, a fazer o esporte. Nasci. No ano que tu nasceu. Aliás, eu tenho um mico pra te contar do dia do chá de bebê. O quê? Do meu chá de bebê? Era um dia de Fla-Flu e era o primeiro Fla-Flu que eu ia fazer na minha vida. E aí eu tava nervosa, pra variar, né? Ansiosa, quase nada. E aí eu ia fazer o Fla-Flu, mas eu passei antes pra dar um beijo na tua mãe, no teu pai e tal. Ela é minha sobrinha linda. E fui pra lá pro estádio. E obviamente num chá de bebê, as pessoas estão comentando, cesariana, parto normal, nananã, né? Estão falando sobre aquela situação. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí quando me chamaram... Aí tem outra coisa, quando eu tô com vontade de fazer xixi, eu perco a concentração totalmente. Mas acho que todo mundo é meio assim, né? E eu louca pra fazer xixi, eles não me chamavam com o destaque lá do vestiário. Por que você não foi fazer xixi? Porque eu não podia sair se me chamassem. Ah, tá. Sabe, não tinha como. A gente trabalhava com cabo, não tinha microfone sem fio quase, era mais de cabo mesmo, não dava pra eu ir puxando o cabo até o banheiro, não ia rolar. E aí eu tava esperando e ansiosa e tal, e aí o cara me chamou. Vestiário do Fluminense. Aí eu entrei. Os jogadores já entraram em trabalho de parto.
Eu queria dizer jogadores em trabalho de aquecimento, né? Aí o cara, parto? Aí eu falei, putz! Eu falei, um Fla-Flu sempre é um parto, né? Quer dizer, eu tentei, mas na época eu ainda não tinha assim, eu não me sentia à vontade ainda pra brincar ou pra... Era a primeira vez também, né? Você não sabia onde Pô, tu estava. imagina, né? Né? Mas teve essa história. Aliás, tem muita, né? O que você mais gosta de fazer da vida? Além de trabalho. Além do trabalho, cara, eu gosto muito de comer pipoca com o Alexandre e a minha mãe, vendo televisão, vendo filme. Gosto de tomar uma cervejinha, que a Blitz da Lei Seca não me ouça. Não, a Blitz da Lei Seca é minha mãe, tá? Eu não tenho nem carro, senão, obviamente, eu não ia dirigir depois E de nem beber. dizer, né? E nem dizer isso. É que o apelido da minha mãe também é Blitz da Lei Seca. Porque Ela fica... o seu chefe fica me regulando, sabe? E mãe é mãe, não tem jeito. Com 5, 10, 20, 30, 47 anos é tudo a mesma coisa. Vai ficar atrás. E aí se eu chego em casa, assim, depois de tomar uma cervejinha meio altinha, né, Dodô? A Dodô já presenciou. Mas, cara, eu gosto de conversar, gosto de falar pra caramba, já deu pra notar. Eu gosto de estar com Mas por que com você gente. gosta de beber? O gosto ou a sensação, sei lá, ficar bêbada? Eu gosto do gosto da cerveja, por exemplo. Eu gosto do gosto de gin tônica. E a sensação, quando tu consegue chegar num momento e dizer assim, opa, eu já tô altinha, vou parar. É maneiro. O ruim é quando tu não tem maturidade pra isso. E você entendeu? tem maturidade? Depende do dia. Você lembra como foi o seu primeiro porre? Eu lembro. Foi no aniversário de 15 anos de uma amiga minha, uma grande amiga minha, lá em Juiz de Fora. Foi o tal do uísque. Nunca Aí tinha você tomado traumatizou, uísque. né? Traumatizou. Por isso que você fala que não gosta, só pelo trauma. Eu acho que foi isso mesmo, que eu nunca mais tomei uísque mesmo. Sim, já tomei uns golinhos e tal, mas eu não curto mesmo. Também não curto nem o gosto. E aí a gente bebeu. Eu devo ter tomado uma dose e meia, sei lá, mas não estava acostumada a beber. E o uísque é muito forte, né? Ele te pega de um jeito absurdo. E aí eu passei mal, paguei mico, assim, tipo, eu olhava para as pessoas e não reconhecia. Já não reconhecia normalmente porque eu não conhecia as pessoas, né? Era em outro... Então você achava que conhecia de tão mal. Então era íntimo, sabe? Tava meio perdida. E aí passei mal, tive uma ressaca horrível. Mas a aniversariante também teve. E esse foi o primeiro. Você tinha 15 anos. Eu tinha 15 para 16, que minha mãe não me ouça. Mas ela vai ouvir. Foi no aniversário da Lúcia, mãe. Da EPT. Mas ela também deu, tá? Mas você não desmaiou, né? Você nunca desmaiou já? O quê? Já? Cara, não... Acho Mas que aí faz o que? Isso é como alcoólico? Não, eu acho que não foi exatamente um desmaio. Eu acho que tu meio que... Desmaia, assim, a forma de dizer, sabe? Ai, tipo, capotei, desmaiei. Chega uma hora que vai baixando a bola. Uma vez eu dormi no banheiro de uma boate. Credo. Pegou todas as doenças possíveis. Cara, Ela havia ingerido 3 vezes mais álcool do que o tolerado. eu falo que eu gosto de tomar minha cervejinha e tal, mas eu acho que é legal a gente curtir os baratos assim, bem consciente, né? Senão você cai nessa. Eu tô bem, então vou beber mais um pouquinho e tal. E pra quê, né? Às vezes até estraga a noite. Adoro música. Tu sabe disso, né? Qual música você mais gosta? Difícil. Uma das que eu mais gosto, assim, tem
o setor fofura, tem o setor love, tem o setor... Tá? Vamos setorizar essas preferências. Uma que eu adoro é... Cabide. Até te pedi pra cantar uma vez. Canta aí. Se eu pedir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. E se eu disser que não digo e não ligo e que fico e que só vou aprontar. É que samba Direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Que linda! Eu adoro essa música. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Sou a favor de atitudes, gosto de atitudes. Hora do desafio! Tá. É assim, você vai ter que ler trava-línguas, só que em forma como se fosse notícia. Como se fosse rádio, sabe? Tá. Peraí, eu preciso pegar o óculos. Posso pegar aqui, Dudu? Olha só, o meu óculos ele sumiu na chuva quando eu tava chegando no Maracanã. E aí eu achei esse lá em casa. Estiloso pra caramba, né? No ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. Acertei? Caraca! Se percebeste, percebeste. Se não percebeste, faz que percebeste para que eu perceba que tu percebeste. Percebeste? Você é muito boa. Gostou? Está... Não. Ó, tá vendo? Na bobeira eu errei. Esta casa está ladrilhada. Quem a desenladrilhar... Cara, eu nunca vi essa palavra, velho. Que isso, eu achei que difícil era falar déficit de 7%. Vamos lá. Desenladrilhará. Tá. Esta casa está ladrilhada. Quem a desenladrilha... Travei aqui. Quem a desenladrilha... Tá. Esta casa está ladrilhada. Quem a desenladrilhará? O desenladrilhador. O desenladrilhador que a desenladrilhar. Bom Cara, a pessoa que escolhe uma profissão com esse nome não pode. Como é que é? Sei lá. Cara, desenladrilhador. Tu consegue, Dudu, falar isso? Esta casa que está ladrilhada. Não consigo não. Desenladrilhador. Vamos lá. Esta casa está ladrilhada. Quem a desenladrilhará? O desenladrilhador. O desenladrilhador que a desenladrilhar. Bom desenladrilhador será. Se inscrevam no canal da Joana e deixem like no vídeo. Cara, mas essa daí, que isso? Gostou? Nossa, eu acho que no dia que eu conseguir falar isso aí, vou me considerar uma pessoa madura.